Oi, boa noite. Tudo bem com você? Esse é o nosso vídeo de especial de Natal. E para o vídeo de hoje, eu quis trazer uma devocional de Natal. Eu não escondo de ninguém nesse canal, embora esse não é um canal cristão, tipo, com foco em conteúdo cristão, mas não escondo de ninguém que eu sou cristã mesmo nas coisas que eu falo aqui, acredito que dê para transparecer. Mas eu quis trazer porque é Natal. E o Natal tem um significado muito importante para nós cristãos, afinal de contas, é uma festa cristã que celebra o nascimento de Cristo. Então, para mim, como cristã, não faz sentido um Natal com outros enfoques além desse. Então, o especial de Natal, esse climinha super aconchegante, é refletir um pouco sobre esse verdadeiro significado do Natal e sobre a vinda de Cristo. Se você não é cristão e se incomoda com esse tipo de conteúdo, fica à vontade pra sair, não tem problema. Se você tá aqui só pelo relaxamento, não importa o que eu disser, você é bem-vindo também. E se você, independente da sua religião, independente de ser cristão ou não, tá com o coração aberto pra ouvir algo assim, talvez seja bom pra você ouvir, fico muito feliz. Seja bem-vindo aqui. Então, eu vou fazer essa devocional. Pra quem não sabe o que é devocional, é um momento de reflexão de algo na palavra de Deus. Então esse vídeo acho que vai ser bem curtinho, na verdade. Mas geralmente eu leio um trecho da Bíblia e falo sobre ele, reflete sobre ele. Então eu vou ler um texto clássico do Natal para os cristãos, que está em Isaías 9, nos versículos 6 e 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, como vocês ouviram aqui, ele fala sobre vários nomes de Deus, né, os nomes de Jesus, tudo que ele seria chamado. Isaías é um profeta do Velho Testamento. E profetas, eles preveem as coisas, né? Eles têm uma revelação de Deus sobre o que vai acontecer. E Isaías tem várias previsões que aconteceram no Novo Testamento. E essa é uma delas, uma previsão sobre Jesus. E ele fala, né, vários nomes: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu quero focar nessa parte específica do príncipe da paz. E ele fala do aumento deste principado e da paz não haverá fim, para firmar fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Então, Jesus veio para trazer paz. E isso é uma coisa extremamente explícita na Bíblia. Quando Jesus veio, ele foi muito aquelas pessoas que eram oprimidas, que eram desprezadas na sociedade. Aquelas pessoas que não tinham a quem recorrer, que eram extremamente julgadas. E Jesus esteve lá por elas, mostrando graça, mostrando perdão, mostrando misericórdia, sendo um amigo, sendo alguém para estar ali para aquelas pessoas. E isso é maravilhoso. E a gente vê vários relatos no Novo Testamento de pessoas que encontravam Jesus e sentiam essa paz. E aqui fala que do aumento deste principado da paz não haverá fim. Então, é algo que tá desde antigamente, desde quando Jesus veio no mundo até agora, há mais de 2000 anos atrás, e permanece. E pode parecer loucura para muitas pessoas, né? Quando não vem tantas coisas ruins no mundo, quando sentem que não tem nenhuma paz. E vem a gente falando que Jesus veio para trazer paz e as pessoas talvez não entendem que essa paz existe. Mas quando você enxerga a Cristo de uma forma pessoal, de uma forma impressionante, assim, quando ele abre seus olhos, você vê essa paz. Porque daí eu tenho alguns outros textos sobre paz que tem na Bíblia. Em João 14, 27 diz:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Isso aqui é a palavra de João. Ele estava falando sobre Jesus indo aos céus e deixando a paz conosco, deixando o Espírito Santo, que é quem nos move, é como se fosse Deus dentro da gente, né? O Espírito Santo que nos mostra, nos guia. E ele deixou a paz para nós e não como o mundo dá. As pessoas vendem muitas formas de paz, né? Muitas formas das quais a paz poderia se manifestar na vida de alguém, muitas fontes de paz. Tem gente que só vai encontrar paz quando conseguir tudo o que quer. Tem gente que só encontra paz com a família ou com os amigos. Talvez paz nas posses, talvez paz por ter as coisas que quer, mas ainda assim sempre tem um vazio. Talvez você sinta isso, talvez você sinta uma coisa incompleta, sabe? Um vazio que nada preenche. Às vezes você tá com a pessoa que você ama, você tem o emprego que você quer, as coisas estão dando certo, mas ainda assim tem algo te incomodando, sabe? E é exatamente sobre isso que a Bíblia fala. Ele deixa a paz, mas não como o mundo dá. É uma paz que vai além disso. E eu experimentei muito isso na minha vida, porque esse ano, para qualquer pessoa, teria sido o pior ano de todos. E eu não teria paz nenhuma. E por mais que eu tenha sofrido muito esse ano, por mais que tantas coisas difíceis tenham acontecido, ainda assim a graça do Senhor foi tão abundante na minha vida que eu senti uma paz absurda. Vai para outro versículo que é em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Então é uma paz que não é como o mundo dá. E é uma paz que excede todo entendimento. Vocês sabem como é poderoso isso, sabe? Porque nós nos apegamos muito àquilo que a gente consegue compreender, aquilo que tá na nossa frente, sabe? Aquilo que a gente se apega a evidências. A fé é algo muito difícil quando você se apega sempre a evidências, porque a fé é sobre algo que você não vê. E essa paz tem tudo a ver com a fé. É uma paz que você alcança por meio da fé, por meio de coisas que não são compreensíveis. Sempre que eu digo pra alguém que eu estou em paz, e que eu estou feliz e que eu tenho tranquilidade, mesmo com a vida financeira um caos, mesmo com muita doença, mesmo com muito problema. Isso pode parecer loucura para muitas pessoas, mas o príncipe da paz, ele veio e trouxe a paz para o mundo, e trouxe a paz para mim, e trouxe a paz para você. E às vezes você pode sentir como se não houvesse jeito de alcançar uma paz verdadeira. Como eu disse, você pode às vezes não entender por que, mesmo tendo as coisas que você queria ter, ainda assim você não sente a verdadeira paz. Isso pode ser muito difícil, com certeza. E saber que quando que você tem uma paz, que ela não é firmada nessas coisas do mundo, então ela é inabalável. Porque todo mundo vai ter problemas. Todo mundo vai passar por dificuldades, todo mundo vai enfrentar lutas. E isso é tão difícil, né? E é algo que nunca as coisas vão estar 100% do jeito que a gente quer. A gente nunca vai alcançar exatamente tudo do jeito que a gente quer, tudo como a gente deseja. E às vezes a gente firma a nossa paz, a nossa felicidade em pessoas e elas nos decepcionam. Até a pessoa que você mais ama, mais confia no mundo, pode te decepcionar. E ela vai, pode ser decepções pequenas, como podem ser decepções grandes, mas no fim das contas, esse mundo é extremamente falho. E se a gente conta a nossa paz, a nossa felicidade em qualquer coisa daqui, em qualquer coisa que é corruptível, qualquer coisa que pode se esvair em um segundo, como a gente vai ter uma paz verdadeira, como a gente vai encontrar aquela paz de espírito, aquela tranquilidade, aquela felicidade que excede
tudo isso que a gente vive aqui. A própria Bíblia diz, isso a gente encontra em Cristo, a gente encontra em Jesus. Às vezes eu acho que é muita loucura, né? Você pensar quando as pessoas veem os cristãos assim que estão ali super felizes em abrir mão de coisas que talvez eles gostariam, coisas que todo mundo quer fazer, todo mundo faz, e o cristão abre mão e não faz. E você pode se perguntar, mas por quê? Como a pessoa faz aquilo? Como a pessoa abre mão da própria vida em favor de algo? Mas Paulo até fala que para ele o viver é Cristo. E é muito realmente, para quem não tá aqui, é uma loucura pensar que alguém iria abrir mão das próprias coisas em prol de viver por Cristo, mas a verdade é que ele nos dá a salvação para além desse mundo, tira um peso das nossas costas, porque todo mundo sabe o que é certo e errado e todo mundo sente no interior quando tá fazendo algo errado, essa moral que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe por quê. Isso é Deus, isso é algo que Deus instituiu. E quando você se liberta desse peso, dessa culpa, sabe? Porque você pode muito bem treinar a sua cabeça pra não sentir mais, mas todo mundo começa sentindo. E quando você se liberta disso, por Cristo, quando Cristo te liberta, é algo que, que nos transforma, que nos dá realmente a paz. E ao entregar minha vida pra Cristo, eu alcancei uma paz que eu nunca tive antes na minha vida, mesmo vivendo na igreja por tanto tempo. Eu nunca tinha entregado verdadeiramente minha vida pra Jesus, eu nunca tinha entendido. E essa paz esteve comigo durante o ano mais pesado da minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não estive sozinha, eu estive em paz, eu estive tranquila. E é isso que eu desejo pra todo mundo. E é por isso que eu estou falando disso pra você. Eu tô falando que Cristo tá à porta e você só precisa abrir pra ele entrar. E isso serve pra qualquer pessoa. E eu falo isso não por algo maluco, algo porque eu tenho algo a lucrar com isso, com você entregando a vida pra Cristo. Eu literalmente não te conheço e, honestamente, a minha vida em si não vai mudar nada. Mas eu quero que a sua vida mude. E eu estou pregando isso porque são boas novas. A gente leva as boas novas. E eu não tô falando aqui de igreja, de placa de igreja, de templo. Tô falando de Cristo, Cristo Jesus. Que ele veio e nasceu para nos trazer a paz. E depois ele morreu pelos nossos pecados e a gente tem salvação e a gente tem o Espírito Santo conosco. E isso é a melhor coisa que qualquer um pode ter. E é isso que eu desejo pra você. E acho que vai ser isso até o devocional de Natal. Eu espero que tenha falado no seu coração. Espero que você sinta paz por esse vídeo. E eu espero muito que você encontre a paz verdadeira. Aquela que não é como o mundo dá, mas que a gente encontra em Cristo Jesus. Eu espero também que tenha sido calmante e relaxante esse vídeo. Enfim, Feliz Natal. Boa noite, fica bem. Tchauzinho.